Bom dia, já está no ar mais uma edição do canal Aquaviário. Confira os destaques que preparamos para você na edição de hoje. Calado do Cais Santista compromete a entrada de navios e prejudica operações portuárias. Quadro Profissão, você vai conhecer o dia a dia de um analista de manutenção e reparo de contêiner. Economia Solidária, Fundação Setaporte retoma projeto Costurando Cidadania. Solidariedade, empresas portuárias estão engajadas na campanha metropolitana da Algazarra. O canal Aquaviário começa agora. As alterações no calado do Cais Santista afetaram diretamente o volume de cargas embarcadas no Porto de Santos na última semana. Segundo o Sindamar, a situação causou um prejuízo de mais de 50 milhões de reais em frete para os armadores. Para aumentar o calado, a Codesp está concentrando o trabalho de dragagem no trecho 1 do canal de navegação. Em uma semana, aproximadamente 7 mil contêineres deixaram de ser movimentados por conta do assoreamento do trecho do Cais Santista. A situação atingiu os terminais portuários, como explica o presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários. Para se ter uma ideia do que representa a perda de profundidade do canal, cada centímetro perdido na profundidade, em média, 8 contêineres a menos deixam de ser carregados nos navios. E, em média, para um navio Panamax, navio que opera grãos, a cada metro de perda de profundidade no canal, são 7.500 toneladas de grãos, por exemplo, 7.500 toneladas de soja que deixam de ser embarcados, porque se botar essa mercadoria ou esses contêineres, o navio encosta no fundo e não consegue navegar. Dados da Confederação Nacional de Agricultura revelam que o Brasil perde por ano 5 bilhões de reais. Tudo por causa da falta de dragagem, que eleva o valor do frete. E esse não é um problema apenas de Santos. Pela legislação brasileira, quem tem obrigação de fazer isso? A administração do porto e o governo federal. E isto não é feito de maneira gratuita. Para o espectador, às vezes, fica imaginando que as empresas privadas estão recebendo, os operadores, os armadores, isso de graça. Não. Isto é pago. As empresas pagam arrendamentos, pagam outorgas nas licitações e pagam tarifa portuária específica para isso. A tabela 1 da tarifa portuária da Codesp, ela é específica para a dragagem. Então, esses valores estão sendo pagos e o serviço não está sendo feito. O diretor executivo do Sindicato das Agências de Navegação Marítimas fala que essa é uma questão recorrente. E o que o governo precisa ver é o seguinte: nós precisamos ter uma embarcação permanente aqui. Nós esbarramos em licitações, muitas das vezes essas licitações são impugnadas, términos de contrato. Então, tudo isso acaba atravancando, vamos dizer assim, a dragagem do Porto de Santos. O Porto de Santos, se não tiver dragagem constante, frequente, devido, por exemplo, às ressacas que tem aqui na praia, a questão de assoreamento, isso, obviamente, vai interferir no calado dos navios. A Codesp concentrou os trabalhos no trecho assoreado, o que resultou no aumento de 30 centímetros do calado. Passou de 12,30 para 12,60. Eu acredito que, se houver por exemplo, a batimetria, como falou o capitão dos portos, de 3 em 3 meses, nós vamos evitar esse problema. Se tiver assoreamento, o que pode haver, por exemplo, de redução de calado, é coisa mínima, 0,20, 0,30, e não 0,90, chegou quase a 1 metro. Então, tudo isso tem que ser avaliado e as pessoas têm que, unidas, trabalhar em prol do porto. E o prejuízo não para por aí. Quem é que perde na ponta da linha? Nós, cidadãos. Por quê? Porque a mercadoria que é importada fica mais caro. E a mercadoria que é para exportação fica mais caro e, portanto, o país perde competitividade, perde margem de balança comercial, balança de comércio exterior. Então, nós, cidadãos, estamos perdendo com isso. A primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS deve ser paga a partir de agosto. O calendário de pagamentos começa no dia 23 e segue até o início de setembro. Com isso, a liberação da metade do benefício deve injetar na economia nacional cerca de 14 bilhões de reais, segundo os economistas.
A antecipação de parte do benefício já acontece desde 2006. Nesta semana, a Receita Federal liberou a consulta do segundo lote do Imposto de Renda 2017. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. O depósito na conta dos contribuintes será feito nesta segunda-feira, dia 17, e terão prioridades idosos, portadores de deficiência ou doentes graves. Para saber se você tem algo para receber, é só acessar o site da Receita. Diversão e solidariedade. Até o próximo dia 30, acontece na Arena Santos a 21ª edição do Inverno Quente. O evento é realizado sempre de quinta-feira a domingo, das 6 horas da tarde à meia-noite. Toda a renda será revertida para entidades beneficentes que participam da festa. Na terça-feira, o Senado aprovou o texto principal da reforma trabalhista. A nova lei traz várias mudanças na CLT, entre elas a ampliação da terceirização. Segundo o presidente do Setaporte, a medida deve ampliar a cadeia de empresas terceirizadas e precarizar cada vez mais a mão de obra. O presidente do Setaporte explicou quais os pontos negativos da reforma trabalhista aprovada no Senado na última terça-feira. Já temos mais de 14 milhões de desempregados no país. Essas pessoas elas vão estar aí praticamente, se for contratado por empresas terceiras, elas vão trabalhar 3 vezes menos, ganhar menos que já estavam ganhando, e vai mandar embora aquele que já está com carteira assinada. Então, que pode gerar um desemprego em massa. Vai gerar um desemprego em massa para poder precarizar a mão de obra. Ele ressaltou os prejuízos que podem ocorrer com a terceirização das atividades numa empresa. Não só a terceirização, que eu acho que isso vai pegar muito essa questão das regulamentações das leis trabalhistas, dos acordos e convenções coletivas, mas também o que vai afetar também as atividades insalubres. Também é importante falar. Então, a terceirização é um conjunto de coisas. Vou dar um exemplo para vocês. A terceirização antes só atividade meio. A atividade fim de todas as empresas não poderia ser terceirizada. Hoje, com esse novo texto, toda atividade poderá ser terceirizada. Então, dentro de uma empresa qualquer, vou dar um exemplo de uma agência de navegação, pode ter uma empresa terceirizada de importação, uma empresa terceirizada de exportação, uma empresa para poder fazer visita de navio, uma empresa para poder fazer atendimento, contabilidade, financeiro, enfim, pode ter diversas empresas dentro de uma única empresa com diversos sindicatos, com diversas atividades, precarizando a mão de obra, desregulamentando todos os acordos coletivos e convenções coletivas assinados há muitos anos e deixando os trabalhadores praticamente sem nenhum tipo de referência. Então, acho que a terceirização vai ser a grande questão dessa reforma. E, por fim, eles colocam que o sindicato vai ter mais força, é uma mentira. Vai enfraquecer a entidade sindical, vai fortalecer a entidade patronal, vai fortalecer as empresas. Então, assim, é uma grande mentira que está sendo colocada, que foi colocado na televisão pelo governo Temer e hoje passando agora no Senado. Com certeza vai ter muita luta ainda para que a gente possa reverter isso. No dia 18 de julho, os funcionários da TEG, que cumprem horário administrativo, se reúnem em assembleia para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho referente ao Banco de Horas 2017-2018. O encontro acontece às 11 horas da manhã no auditório da empresa, que fica na Avenida Bento Pedro da Costa, número 65, em Conceiçãozinha, no Guarujá. Venha, compareça e participe. No quadro Direito do Trabalhador, advogado especialista em previdência tira dúvidas sobre aposentadoria por invalidez. E mais, analistas de manutenção e reparo. A rotina desse colaborador você vai conferir no quadro Profissão. Já já a gente volta, fique por aí. Você sabia? Ferro de leva ou âncora de leva são âncoras de serviço do navio, colocada na proa de um e de outro bordo. Cada navio dispõe, geralmente, de 2. Canal Aquaviário. Apoio Orion, administradora de benefícios. Telefone 3271-9099. Visite nosso site. Há mais de 70 anos, o Setaporte é o Sindicato do Trabalhador Portuário.
forte, moderno e participativo. Representa hoje mais de 15 mil trabalhadores que atuam nas agências de navegação, terminais e operadores portuários. Aos mais de 4 mil associados, o Setaporte oferece atendimentos na área social, trabalhista, educacional e jurídica. Setaporte, retaguarda inteligente. A partir de agora, faremos várias assembleias para discutir os acordos e convenções coletivas deste ano. Vamos ouvir suas reivindicações e lutar por elas. Essa é a nossa missão. Venha, compareça, discuta e participe das assembleias para fortalecer o seu sindicato nessa luta. Setaporte, retaguarda inteligente. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Setaporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. Ele é um integrante importante na logística portuária. Você vai conhecer agora o que faz o analista de manutenção e reparo de container no nosso quadro Profissão. Acompanhe. Este é um terminal de contêineres vazios, importante para a agilidade dos armadores. E aqui também fica o escritório, onde o analista de reparo e manutenção verifica todas as unidades que entram no local. A demanda é passada pelo Departamento de Inspeção. Paulo Alexandre está nessa profissão há 3 anos e conta como entrou nessa área. Através do Unicampus, eu tinha 16 anos, eu trabalhava em outro setor e, graças a Deus, surgiu uma oportunidade de trabalhar nessa área, porque entrou mais um cliente nesse depósito em questão e coincidiu que eu estava fazendo curso de inglês. Então aproveitei, fiz esse curso, comecei aprendendo e até hoje, tenho essa função aqui. Toda a logística é conferida pelo computador. Paulo Alexandre vê por aqui os relatórios de inspeção e as estimativas de reparo. E como é o processo? São baseados em códigos que nós chamamos de ISO Code, que são códigos internacionais, que é padrão dos armadores. E eu analiso através desses códigos se realmente estão corretos. E eu vou no sistema de cada cliente, eu insiro esses dados para que eles possam analisar e aprovar para reparo, que seria o conceito do container, para que esses possam estar disponíveis no mercado para esses clientes. E caso ocorra alguma incompatibilidade de código... Atenção, Edivaldo, por favor, comparecer ao gate. Eu chamo eles aqui, passando essas dúvidas, insiro no sistema do cliente e assim, uma vez que esses containers são aprovados, eu aviso ao operacional para que possam colocar essas unidades em oficina e que possam ser consertados e os reparadores de oficina, os encarregados responsáveis, me avisam, me mandam um relatório quando estão disponíveis e eu aviso os clientes e eles já ficam sabendo que esses containers já estão prontos para o mercado de volta. Ele explica que os armadores exigem agilidade. Então, quanto mais rápido for esse processo, mais vai aumentar a demanda para o cliente, mais rápido, e a informação é instantânea. Assim que o container chega, é inspecionado na hora, e na medida do possível eu insiro na hora, o cliente também aprova na hora, reparo, se possível, dentro do mesmo dia, para que esse container possa estar disponível no mesmo dia para o cliente. E para exercer essa profissão, o que é preciso? Para ser um analista de manutenção e reparo, é desejável ter um curso de inglês, porque esses códigos do ISO Code são em inglês, língua inglesa. E, se possível, também conhecimento de reparo, Se ele tivesse conhecimento de reparo, de como de cada unidade, ele consegue desenvolver mais rápido. Paulo Alexandre sabe que faz parte de um processo importante dentro das operações portuárias e, por isso, a sua profissão é motivo de muito orgulho.
Tenho muito orgulho, né, de trabalhar no maior porto, né, da América Latina, né, e fazer parte dessa história, né, sempre ajudando todos para o bem comum, né. Oi, estamos aqui no canal Aquaviário para falar do direito do trabalhador. A conversa hoje é sobre aposentadoria por invalidez. Gostaria de saber quais são os critérios para esse tipo de aposentadoria. Prestem sempre atenção, o auxílio-doença é o que normalmente vem antes. Auxílio-doença é quando o cara está incapacitado para a sua atividade. Agora, se ele não consegue uma reabilitação profissional, se ele não consegue voltar ao trabalho, então entende-se que ele está incapacitado para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Então, está inválido. E aí, aposenta-se por invalidez. Atenção, pessoal, não existe aquele conceito de temporário ou permanente. Não é isso. A invalidez nunca é essencialmente permanente. O que acontece é que aposenta-se por invalidez quando não há possibilidade de nenhuma atividade que lhe garanta subsistência. Isso é invalidez do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Como é feito o cálculo? O cálculo da aposentadoria por invalidez hoje é 100% da média. Só para lembrar, pessoal, não é mais a média dos 3 últimos anos, tá bom? É a média dos maiores salários que representem 80% de todos desde julho de 94. Pois bem, a aposentadoria por invalidez é 100% dessa média. Então, também não há muito o que pensar. Não importa o tempo de contribuição do sujeito, é 100% da média o que a lei determina hoje. O segurado precisa realizar perícias periódicas no INSS? Veja só, as perícias periódicas são importantíssimas durante o auxílio-doença. Quando se aposenta por invalidez, é claro que o perito entendeu a enorme dificuldade de reabilitação, de recolocação dele no mercado de trabalho. Por isso aposentou por invalidez. A partir daí, só tem que ir na perícia se por um acaso o INSS convocar. Quando é que o INSS convoca? Convoca quando aparece aquele vizinho invejoso que denuncia que o aposentado por invalidez está trabalhando. Aí é convocado para a perícia. Ou se o sujeito é muito novo e é possível mesmo que ele tenha reabilitação e possa voltar a trabalhar. Fora isso, não se convoca muito não. Agora, atenção. Esse maluco do Temer inventou o arrastão pericial. Eu já falei para vocês sobre ele, que é tentar chamar todo mundo que está com auxílio-doença ou com aposentadoria por invalidez sem passar por perícia há muito tempo. Os aposentados por invalidez é um grande absurdo chamar assim, porque se fosse isso, na verdade, o que eles vão conseguir é gastar muito mais dinheiro de perícia do que efetivamente reduzir benefícios. Vamos ver até onde isso vai parar. O aposentado pode voltar ao trabalho caso se sinta apto? Olha, essa é uma coisa importantíssima, pessoal. Se o sujeito aposentado por invalidez se sente apto para o trabalho, ele pode retornar sim, mas antes de mais nada, ele tem que ir ao INSS, abrir mão da sua aposentadoria por invalidez, informando que tem aptidão. Vamos dar um exemplo mais fácil? O sujeito se aposenta numa condição tal, entra na faculdade, forma-se naquela faculdade e quer trabalhar. Ora, evidentemente, ele tem que abrir mão da aposentadoria por invalidez. Ele tem que ir ao INSS e apresentar-se como apto para o trabalho. Vai até passar na perícia. E aí sim, a partir do momento que ele para de receber a aposentadoria por invalidez, ele pode retornar ao trabalho. O que muda com a reforma da Previdência? Veja, essa proposta do temeroso é terrível. Na aposentadoria por invalidez, por exemplo, entrariam os chamados novos cálculos, a média dos maiores salários, etc, etc, mas ainda por cima só tem direito a 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Ao invés de ser como hoje, 100% em qualquer hipótese, é 51% mais 1% para cada ano. Vamos imaginar, você tem 10 anos de trabalho e fica inválido, né? Tem um acidente que não é do trabalho, que é relacionado com coisas por fora e você fica incapacitado. Com 10 anos de trabalho, vai ganhar 61% da média. Já imaginou? A média já é uma porcaria, não é o seu último salário, é a média da vida toda. E ainda por cima sai com 61%. Não é possível, né? É por isso que a resistência é necessária. Precisamos aumentar a mobilização, ir às ruas e exigir que se retire essa proposta que está colocada aí. O seu sindicato é o lugar onde você tem que trabalhar por isso. Vá ao seu sindicato. O canal Aquaviário vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Você sabia? Braço é cada um dos 2 ramos que partem da extremidade inferior da haste de uma âncora.
Canal Aquaviário. Apoio Orion, administradora de benefícios. Telefone 3271-9099. Visite nosso site. Há mais de 70 anos, o Setaporte é o Sindicato do Trabalhador Portuário. Forte, moderno e participativo. Representa hoje mais de 15 mil trabalhadores que atuam nas agências de navegação, terminais e operadores portuários. Aos mais de 4 mil associados, o Setaporte oferece atendimentos na área social, trabalhista, educacional e jurídica. Setaporte, retaguarda inteligente. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Setaporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. A partir de agora, faremos várias assembleias para discutir os acordos e convenções coletivas deste ano. Vamos ouvir suas reivindicações e lutar por elas. Essa é a nossa missão. Venha, compareça, discuta e participe das assembleias para fortalecer o seu sindicato nessa luta. Setaporte, retaguarda inteligente. Uma oportunidade de esquentar o inverno dos mais necessitados. Com a chegada da estação mais fria do ano, campanhas de arrecadação de agasalhos tomam conta de toda a região. Assim como em algumas empresas portuárias que nesta época viram postos de arrecadação de donativos e fazem a diferença na vida daqueles que precisam se aquecer. Todos os anos, esta empresa portuária é a ponte entre quem precisa e quem doa. E este ano não foi diferente. Os colaboradores aderiram à 12ª campanha metropolitana do agasalho. A iniciativa está sendo coordenada por Márcia, que faz parte do Comitê de Voluntariado. É um comitê que todo o trabalho social, de responsabilidade social da MSC, tudo que a MSC tem em relação a isso, o comitê ele é responsável por chamar, mostrar para os funcionários tudo que a MSC pode fazer e o que eles podem ajudar com isso. E a mobilização é geral. A campanha, que visa oferecer doações aos necessitados, conta com a ajuda de todos. Caixas como esta foram colocadas em todos os andares para facilitar a arrecadação. E quem faz a sua parte sabe que as peças precisam estar em bom estado de conservação e limpas. Márcia revela que está animada com a quantidade de roupas que estão sendo doadas. Para que a gente consiga superar a meta do ano passado, e porque o frio está muito rigoroso e sempre tem alguma coisa que a gente não tem em casa, que a gente não usa, e que a gente consiga bastante doação nessa campanha do agasalho. Já tem mais ou menos um mês e pouquinho que foi disponibilizada essas caixas e a cada dia está enchendo mais. A expectativa é muito boa de superar o ano passado e que a gente consiga, né? Porque tem muita gente precisando nesse momento. E esta ação de responsabilidade social não apenas ajuda a aquecer o inverno de famílias carentes, como recompensa quem pratica estes gestos de solidariedade. Para mim é muito bom, eu gosto muito de fazer isso. Na verdade, eu sempre digo, tudo que eu faço de voluntariado, eu que ganho muito mais do que quem está recebendo. Quem recebe sempre sou eu, quem ganha muito mais sou eu. Porque é um momento muito especial, você ter e poder dividir é gratificante. Isso não tem preço. Para você que pretende praticar esse gesto de solidariedade, pode anotar alguns endereços que estão recebendo doações para a campanha do agasalho. No Fundo Social de Solidariedade, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, número 388. No Paço Municipal, na Praça Mauá, sem número. E também na Subprefeitura da Zona Noroeste, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 456. O curso Costurando Cidadania da Fundação Setaporte começa na próxima semana. Nesta edição, as inscrições também estão abertas para o público masculino. Neste local, na Zona Noroeste de Santos, vai acontecer o curso Costurando Cidadania, promovido pela Fundação Setaporte. O espaço é dividido com as integrantes da Coperdic, uma
uma cooperativa de costura formada por mulheres da comunidade. O curso será uma alternativa para quem busca qualificação e geração de renda. A coordenadora explica como as turmas serão divididas. A gente vai estar aqui na Zona Noroeste com 5 turmas, 2 pela manhã e 2 à tarde. E à noite a gente vai ter uma turma também que é uma novidade, né? E assim, de manhã vai ser de 9 ao meio-dia, à tarde de 2 às 5, à noite de 19 às 22 horas. Ela revela ainda que desta vez as inscrições estão abertas também para o público masculino. Inclusive, assim, foi muito interessante que a nossa primeira inscrição foi masculina, né? Foi um rapaz. Está sendo muito procurado. Ao todo, são 42 máquinas profissionais que podem realizar diferentes trabalhos, como a interlock, galoneira e costura reta. Integrante da cooperativa e com uma vasta experiência neste ramo, Maria Nazaré é quem vai comandar as aulas. Começando assim pelo básico, ensinando a lidar com as máquinas, a colocar o ponto tudo em ordem, a ensinar, por exemplo, modelagem, o trabalho de modelagem básica, modelagem industrial e as mais avançadas nós vamos chegar até o social, né? Ao vestido de noiva, a um blazer, fazer tudo, né? As aulas terão início no próximo dia 22 e o curso terá duração de 6 meses. Então, as inscrições elas estão sendo feitas no Núcleo de Inclusão Digital, na Rua Álvaro Guimarães, 103. Aí traz xerox do RG, do comprovante de residência, do CPF e uma foto 3x4. Esses cursos são oferecidos pela Fundação Setaporte para a comunidade, é totalmente gratuito. O Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico da Fundação Setaporte realiza um feirão sempre na segunda sexta-feira de cada mês, com eletrônicos usados. O objetivo é arrecadar fundos para manter e ampliar as salas de inclusão digital dos núcleos da Fundação. São diversos aparelhos eletrônicos, como geladeiras, televisores, micro-ondas, equipamentos de informática e muito mais. Os valores vão de R$ 5 a R$ 500, podendo ser parcelado em 2 vezes nos cartões de crédito. O horário do feirão é das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. O Centro de Reciclagem fica na Avenida Conselheiro Nébias, número 85, no Paquetá, em Santos. E o canal Aquaviário fica por aqui. Para assistir na íntegra esta edição, acesse o site do Setaporte a partir de segunda-feira. E através da fanpage você pode participar do programa com sugestões de pauta para as reportagens. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. Apoio Agon Academia, Stroke Praia Mar, Maçã Verde e Jorge Coifer.